Boa noite, começa agora o AMB Notícias. Boa noite, confira os destaques desta edição. Crise econômica faz regredir a inflação do aluguel de imóveis. Futebol 7 cresce nas grandes capitais por falta de várzeas. Moda dos food trucks em São Paulo torna um restaurante a céu aberto uma atração. O mundo de Tim Burton está em cartaz e o AMB Notícia mostra os principais detalhes desta exposição. Voltamos já ao AMB Notícias. O empreendedorismo é uma boa saída para quem perdeu o emprego na crise. O AMB Notícias foi às ruas de São Paulo em busca de histórias de novos empreendedores. Sabemos que a crise econômica rondará o Brasil pelos próximos anos, e com isso a taxa de desemprego sobe. Algumas pessoas vêm aceitando a redução do salário mensal para, assim, voltar ao mercado de trabalho. Outras têm procurado outros meios de renda, como, por exemplo, o empreendedorismo. Segundo a economista e empreendedor André Amaral, de 29 anos, todo o planejamento na hora de abrir seu próprio negócio é pouco. É necessário muita cautela. Apesar das dificuldades possíveis apontadas pelo economista André, Cléa Abreu foi uma empreendedora que durante a crise teve sucesso em seu empreendimento de brigadeiro gourmet. A ex-enfermeira de 39 anos conta as dificuldades iniciais e como seu negócio está crescendo.
Segundo pesquisa patrocinada pela Sebrae, a taxa do empreendedorismo no Brasil é maior em 14 anos. Segundo o IBGE, a cada ano 600 mil pessoas começam uma nova atividade no país. A taxa de desemprego atinge 11 milhões e 400 mil pessoas no país, segundo os dados divulgados pelo IBGE. No trimestre encerrado em abril, com a taxa de 11,2%, o Brasil bateu o recorde histórico, renovando a máxima desde que a medição começou a ser feita em 2012. A população desempregada teve um aumento de 42% em comparação ao mesmo período do ano passado, o que equivale a 3 milhões e 400 mil pessoas a mais fora do mercado de trabalho. De acordo com o relatório divulgado pela Fundação Getúlio Vargas nesta segunda-feira, os indicadores que influenciam o cálculo da inflação do aluguel regrediram. A crise econômica e a alta do desemprego influenciaram na queda, como mostra a reportagem. O Índice Geral de Preços do Mercado, mais conhecido como inflação do aluguel, regrediu na primeira semana de abril, comparado ao mesmo período do mês anterior. O indicador é utilizado no cálculo de reajuste de contratos imobiliários e passou de 0,43% para 0,31%. Com esta baixa no valor de preço do mercado, alguém que precisa alugar ou renovar o contrato de locação de um imóvel, seja residencial ou comercial, pagará mais barato do que um ano atrás. Os fatores que colaboraram para o reajuste dos aluguéis são a crise econômica que o Brasil enfrenta desde 2014 e a alta taxa de desemprego que, de acordo com o IBGE, já atinge cerca de 11 milhões de trabalhadores. Assim acrescenta o corretor e advogado Newton Castro. Uma vez que o emprego é a fonte primária de renda de uma família, quando aquela família está privada de uma renda, ela passa a não poder alugar um imóvel ou comprar um imóvel. Ou até mesmo optar por um outro imóvel mais barato, mudar de bairro e buscar aquele que fique dentro da sua faixa de disponibilidade orçamentária. Para Newton, o mercado imobiliário está em crise dentro de todos os segmentos, fato comprovado pela grande quantidade de imóveis que são oferecidos e a falta de propostas negociáveis. O mercado imobiliário está passando por uma crise quanto às locações comerciais e residenciais? Sim, está passando em razão do excesso de oferta e pela falta de interessados em fechar negócio. Mas o mercado imobiliário como um todo abrange outros segmentos também. Nós podemos falar de lançamentos, imóveis em lançamento, que é aquele recém-construído. O corretor explica que o valor utilizado no cálculo do reajuste é sempre do IGPM anual. No mercado imobiliário de locação, o IGPM é utilizado como o percentual de reajuste nos contratos de locação. Então existe um IGPM, uma apuração mensal e uma apuração anual. Então aquele valor que vai sendo acumulado mensalmente, quando ele completa os 12 meses, existe uma somatória. E esse valor somado, o IGPM anual, é aplicado no reajuste de aluguel. Para os donos de imóveis que fazem alocação direta, como José Edson, que tem 8 imóveis alugados, a crise impossibilitou qualquer reajuste. Houve aumento nos aluguéis este ano? Não, por causa da crise e o desemprego. O aposentado não utiliza o IGPM e faz o reajuste anual por meio de acordo com o inquilino. Eu combino com o inquilino e o reajuste é anual. O cenário econômico atual desvalorizou alguns imóveis, de modo que os anúncios de locação e venda foram retirados para manter alguma possibilidade de negociação. O bairro de Pinheiros é um retrato dessa crise imobiliária, onde podemos encontrar diversos imóveis com placas de aluga-se e vende-se. No acumulado de 12 meses, o índice geral de preços que é usado no reajuste de contratos de aluguel está em 10,6%, comparado a 7,9% de abril de 2014. O governo interino de Michel Temer se manifestou ao Supremo Tribunal Federal, contrariando a Procuradoria-Geral e defendendo as delações premiadas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou em abril com uma ação que pedia a proibição da Polícia Federal de fechar as delações premiadas. Esse tipo de depoimento ganhou um destaque na Operação Lava Jato,
porque é um dos maiores atributos usados pela Polícia Federal para descobrir o esquema da corrupção da Petrobras. A Lava Jato já conta com 65 delatores, que fecharam acordos com o Ministério Público. A ação será analisada pelo Supremo Tribunal Federal e ainda não há data de julgamento. O intercâmbio é uma ótima maneira para o estudante aprimorar sua fluência em outra língua e ter uma experiência cultural diferente. O International Office oferece esse serviço dentro da Universidade Anhembi Morumbi. Saiba mais sobre o serviço. Desejo de muitos, o intercâmbio é um grande diferencial na vida dos universitários. Além da vivência no exterior, as empresas dão preferência a quem tem um intercâmbio no currículo. A Universidade Anhembi Morumbi oferece o serviço através do International Office, um espaço onde o aluno pode ter todas as informações e suporte para estudar nas diversas universidades da rede Laureate pelo mundo. Os valores variam de acordo com o tempo do intercâmbio e o curso que o aluno está matriculado. O período pode ser de 1 mês até 1 ano fora do país. O International Office está localizado no piso térreo da Unidade 5, na Vila Olímpia, e funciona de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. No próximo bloco, a Anhembi Notícia mostra novas exposições em São Paulo com a repórter Stephanie Rani, direto do Museu de Imagem e Som, na capital paulista. E ainda o comentário sobre futebol de várzea com Hugo Duarte. Voltamos já. Para estudar numa universidade internacional, você não precisa pagar em dólar. Aliás, se ficar entre os 50 melhores no vestibular, nem em real. Inscreva-se no vestibular Top 50. Agora os 50 melhores ganham uma bolsa integral para estudar na Anhembi Morumbi e um semestre do curso no exterior. A Anhembi Morumbi, uma universidade de fronteiras e mentes abertas. Nova pesquisa feita por cientista da Fundação Altino Ventura, no Recife, mostra que o Zika vírus pode provocar distúrbio no fundo dos olhos das crianças. Um estudo feito com 40 crianças recém-nascidas em Pernambuco, cujas mães foram infectadas pelo Zika, comprovou que há relação entre a infecção pelo vírus e distúrbios graves na visão dos bebês. Os médicos afirmam que os bebês de mães que contraíram o vírus Zika durante a gravidez devem procurar o quanto antes um oftalmologista para realizar o diagnóstico da doença e dar início imediato ao tratamento. Caso as lesões sejam confirmadas, as crianças precisam ser estimuladas precocemente para ter uma vida mais normal possível. A Capela São Judas Tadeu, localizada na rua Casa do Ator, faz parte da Universidade de Anhembi Morumbi. O Anhembi Notícias foi conferir como está a capela depois de 72 anos de existência. A Rua Casa do Ator, no bairro Vila Olímpia, tem esse nome pois antigamente era o lar para artistas aposentados. Hoje, a Capela São Judas Tadeu, preservada pela Universidade de Anhembi Morumbi, é a marca dessa época. Localizada na entrada da Unidade 6, a capela não foi demolida para dar lugar à nova construção, mas sim foi restaurada por um artesão. Muitas vezes, a capela passa despercebida, mas em épocas de prova e na hora de prestar vestibular, os estudantes fazem uma visita. Mesmo com o passar dos anos, a Capela São Judas Tadeu não perdeu a sua essência. Preserva traços da história do bairro Vila Olímpia e, ao mesmo tempo, completa a Universidade Anhembi Morumbi. Há 53 dias da abertura dos Jogos Oficiais Olímpicos Rio 2016, ainda há desconfiança por parte da mídia especializada, principalmente após a queda da ciclovia na Avenida Niemeyer, que repercutiu em toda a imprensa. No entanto, a maioria das obras estão adiantadas. O Comitê Olímpico Internacional deu selo de aprovação para a cidade na última visita oficial, em 13 de abril. A Comissão de Coordenação confirmou que 98% das instalações de competição, transmissão e hospedagem estão concluídas. No campo do legado e das transformações da cidade, as principais obras de mobilidade e de infraestrutura estão em andamento e devem ser entregues às vésperas dos Jogos. Estão na lista a expansão do metrô, o VLT, a ampliação do elevado do Jaó, os BRTs, Transoestes e Transolímpica, entre outras.
Na véspera esportiva, já foram realizados quase 40 eventos testes em diferentes pontos da cidade e muitas instalações foram inauguradas. O Futebol Society ainda é considerado amador para grande parte dos amantes de futebol, porém está no caminho de tornar-se cada vez mais profissional. Nossa reportagem visitou a Arena Nacional F7 para nos mostrar a estrutura desse tipo de modalidade. A Arena Nacional F7 é um campo que foi construído para abrigar todos os jogos de society de São Paulo. Localizada na Barra Funda, ao lado do estádio Nicolau Alayon, a arena, além de servir para os jogos de futsal, é utilizada também para treinamentos de diversas categorias do Nacional, como Sub-11, Sub-13 e Sub-17. Tércio Nuneberg, do Departamento de Imprensa da Arena, avançou sobre a importância da instituição para a prática do Futebol Society. A modalidade Society já está sendo bastante trabalhada por grandes clubes do futebol, porém ainda é considerado um esporte amador para muitas pessoas. O objetivo com a Arena Nacional é que o Futebol Society possa ter cada vez mais visibilidade no campo do esporte e que os amantes de futebol possam desfrutar de mais um campo do esporte. A meta principal é que essa modalidade, que até então era desconhecida, se torne mais profissional. No dia 10 de fevereiro de 2015, Marcelo Sangiovanni e Milton Matani fundaram a Confederação Brasileira de Futebol Society, sacramentando o crescimento da modalidade no Brasil. Agora o comentário sobre o futebol de várzea com Hugo Duarte. O futebol de várzea, no seu auge, anos 50, era o precursor do futebol como a gente conhece hoje. Além de precursor, era a única oportunidade do negro, que sofria preconceito na época, de praticar o esporte. O tempo se passou e uma das grandes funções do futebol de várzea, que era o desenvolvimento e a descoberta de grandes talentos, foi substituída pela base de grandes clubes, que obviamente tinham muito mais estrutura. A tecnologia também avançou, e com ela foi dissipado o interesse dos jovens pelas redes sociais, computador, videogame e o próprio esporte. Poderia ser o fim do futebol de várzea, mas não foi. O
O futebol de várzea contém a essência do futebol. Aquela criança de periferia que nasce de cara com crime, aquele trabalhador em período integral que raramente tem a oportunidade de praticar o esporte. E neles contém algo que, mesmo com milhares de dólares a menos, sem um contrato galáctico, sobra raça e vontade. Já chegou aos cinemas de todo o Brasil o filme Alice através do espelho, que conta a história da garota Alice, interpretada por Mia Wasikowska, que retorna ao País das Maravilhas através de um espelho mágico. Alice viverá uma aventura fantástica para salvar a vida do Chapeleiro Maluco, personagem de Johnny Depp. Anne Hathaway como Rainha Branca, Helena Bonham Carter, a Rainha Vermelha e Sacha Baron, interpretando o tempo, são outras estrelas do filme, que é uma continuação do clássico Alice no País das Maravilhas. O MIS, Museu de Imagem e Som de São Paulo, abre novas portas para mais uma exposição de destaque. Desta vez, o mundo de Tim Burton. A exposição entrou em cartaz no dia 4 de fevereiro e contou com a presença do autor das obras. A reportagem foi até lá conferir a exposição e conversou com alguns fãs. A exposição O Mundo de Tim Burton encanta os visitantes desde fevereiro deste ano. Storyboards, bonecos, pinturas, filmografia, obras de artes e até esboços não publicados de Tim Burton formam um acervo de cerca de 500 itens. Burton começou a sua carreira como ilustrador e na exposição é possível ver suas obras, desde criança até tornar-se um diretor renomado. Com estilo único e criativo, o diretor deu a vida a personagens inesquecíveis, como Edward Mão de Tesoura, representado pelo ator Johnny Depp, de 1990. Uma das atrações mais procuradas é o Robot Boy, personagem de uma animação feita por Burton. Além de visitar a exposição, os visitantes conseguem interagir com as obras. Todas, no caso, me chamaram a atenção, principalmente do País das Maravilhas, da Alice do País das Maravilhas, porque é uma obra que eu sempre fui fã desde pequena e no cenário estava muito melhor, estava uma coisa bem específica. Você é fã do Tim Burton ou veio mais por curiosidade? Eu vim mais por curiosidade. Eu conhecia já alguns filmes, alguns trabalhos dele, mas nunca me aprofundei nele. Mas hoje sim, eu pude concluir. Foi difícil conseguir ingresso? Não, foi super fácil. Só chegamos e compramos, foi tranquilo. A Ala da Felicidade conta com um escorregador para entreter ainda mais quem passa por ali, deixando um gostinho de infância. O fã de Tim Burton poderá se emocionar com o cenário temático bem ao estilo mais sombrio do diretor e trará informações jamais conhecidas pelos fãs.
Direto do MIS, a repórter Stephanie Honey traz informações sobre a nova exposição interativa X-Men. Com o fim da exposição Mundo de Tim Burton, a nova aposta do MIS agora é uma exposição interativa sobre os X-Men da Marvel. Inaugurada em maio passado, a exposição não tem apenas o objetivo de celebrar a cultura pop e o universo super-heróis, mas também o novo filme da franquia X-Men Apocalipse. Para promover a mostra sobre os mutantes, o MIS trouxe itens e trajes originais usados nos filmes, como, por exemplo, o óculos do Ciclope, o capacete do Professor Xavier e também as garras do Wolverine. A X-Men Filmes Expo fica em cartaz até o dia 3 de julho e você pode visitá-la de terça a sábado, do meio-dia às 8 da noite ou de domingos e feriados, das 11 da manhã até as 9 da noite. É com você, Jéssica. A exposição interativa X-Men tem entrada gratuita na Avenida Europa e no Museu de Imagem e Som. Vila Butantã, um novo formato de fast food na cidade de São Paulo, abre espaço para novos empreendedores no Food Trucks. Localizada na região do Butantã, a céu aberto, o local traz novidades na gastronomia e variados eventos. O Vila Butantã é um espaço que conta com diversos food trucks, com tipos de comida para todos os gostos. Atualmente, você pode conferir lojinhas de roupas itinerantes no espaço. Além de moda, o Vila Butantã já contou aos finais de semana com festivais de doces italianos e muitos outros. Segundo uma das administradoras, Beatriz, o espaço será ampliado, trazendo mais novidades. Vila Butantã é uma sociedade, né, e que ocupou esse espaço para revitalizar mesmo, né? Então a gente está fazendo várias ações tanto ligadas à gastronomia quanto à moda e também muitos eventos culturais para crianças, adultos. O ex-jornalista deixou sua antiga profissão para abrir seu food truck de panqueca. No caso, uma mistura de panqueca com tapioca, mais famosa como panqueoca. Unir o útil ao agradável, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que era a cozinha. E em outra parte eu tinha esse produto, que é essa panqueoca, que é um produto novo, né? Que é uma panqueca de tapioca, que quase ninguém sabia que existia. Então eu bolei esse produto, patenteei esse produto e arrisquei pôr no mercado. Primeira vez aqui, mas eu vinha bastante quando era o food truck, eu curtia bastante, aí eu quis levar ela, minha namorada, pela primeira vez, né, para ela conhecer. Tô curtindo bastante. O Vila Butantã passou por uma mudança de administração neste ano e por isso ficou fechado por um tempo. Felipe está com seu carrinho de sorvete desde o começo do espaço e conta por que continua nele. O Megusta surgiu, tem 2 sócios, né, o Megusta, e eles trabalham há muito tempo na cozinha já, são chefes, são formados já, e aí eles tiveram a ideia de fazer os picolés artesanais, né? Em Curitiba já existia essa coisa, dos picolés com fruta, mais natural. E aí eles tiveram a ideia de fazer em São Paulo, que até então não existia em São Paulo. Estamos aqui no espaço Vila Butantã, que funciona todos os dias da semana. De segunda a quarta, funciona das 11 da manhã às 16 horas. De quinta a sábado funciona das 11 da manhã às 22 horas e aos domingos funciona do meio-dia às 19 horas. Para quem quer conferir de perto, Vila Butantã fica na Rua Agostinho Cantu, número 47, na região do Butantã, em São Paulo. Para mais informações sobre eventos e o local, acesse o site ou as redes sociais disponibilizadas na página do AMB Notícias. O AMB Notícias fica por aqui. Uma ótima noite. Boa noite e até a próxima edição.